Salve, salve, futuro bombeiro do Rio de Janeiro! Hoje é mais um episódio da nossa série Edital Total com questões específicas da Banca FunRio. Lembrando que sempre trago questões de nível médio e também de nível superior. Vamos resolvê-las! E então, turma, o tema da nossa aula de hoje é semântica, sentido e emprego dos vocábulos, campos semânticos, antonímia, sinonímia, paronímia. Falou, quando se fala de semântica, nada é mais do que o estudo dos significados e a interpretação das palavras dentro de um contexto. Questão de nível médio. Indique o fenômeno léxico-semântico presente no fragmento. Mas isso é a política. Um dia você manda, outro dia você é mandado, inclusive para a guilhotina. Aqui nós temos um caso de que esse fenômeno é de sinonímia, sinônimos, homônimos, conotação, denotação, neologismo, polissemia. O que significam essas palavras? Trouxe uma breve síntese para facilitar. Sinônimos, vocês sabem que são palavras que possuem significados iguais ou semelhantes. Gordo, obeso. Antônimos são palavras que possuem significados opostos. Gordo e magro. Muita atenção. As bancas colocam lá e colocam significados diferentes, mas não são significados diferentes, são significados opostos. Alto, baixo. Homônimos. O que são os homônimos? São aquelas palavras que podem ter a mesma escrita ou pronúncia, mas terão um significado diferente. Observe só aqui, ó. Ele saiu cedo. Cedo, meu espaço para você. Então, a mesma pronúncia e a mesma grafia nesse caso aqui é o que eu chamo de homônimo perfeito. Então, quando você observa que homo não é igual, então, tem neste caso aqui a mesma pronúncia, a mesma grafia, mas os significados são diferentes. Então, isso sim. Observe aqui, ele saiu cedo. Cedo aqui está no sentido de tempo. Cedo, meu espaço para você, já é do verbo ceder. Então, ok, mesma pronúncia, mesma grafia, mas o significado é diferente. Seção, olha os homônimos aqui. Neste caso aqui, ó, os homófonos, né? O que seria uma palavra homófona? Vou colocar aqui, ó. Homófona. Parece um palavrão, mas não é nada. Olha aqui. Fone não é o quê? Não está relacionado ao som, telefone, o som à distância. Então, homo não é igual, são palavras que possuem o mesmo som. Observe, seção, seção, seção. Mas elas foram grafadas de maneira diferente e possuem significados diferentes. Aqui é do verbo ceder, seção, aqui aquela de supermercado, de divisão, não é isso? E aqui está relacionado a tempo, reunião, por exemplo, sessão da tarde. Observe aqui agora esta próxima. Jogo, do verbo eu jogo, tu jogas, e jogo, que é um substantivo. Então, aqui eu teria o quê? Um homógrafo. O que seria um homógrafo? Vamos colocar aqui também homógrafo. Observe aqui. Aqui vem de quê? De grafia escrita aqui. Homo igual a mesma escrita, a mesma grafia. Olha aqui. Jogo e jogo, aliás. Jogo e jogo. A mesma grafia. Mas o que ocorre aqui? Então, ele é um homógrafo heterofônico. O que seria heterofônico? No fônico não é de som, com som diferente. Simples assim. Olha aqui. Jogo e jogo. Então, homônimos, memorize. A FunRio cobra muito. Homônimos são aquelas palavras que podem ter, às vezes, a mesma pronúncia ou a mesma forma de escrever, mas os significados são diferentes. Parônimos, aqui vem de quê? São palavras parecidas. Aí já facilitou muito na pronúncia e na escrita, mas tem significados diferentes. Olha aqui. Ratificar, bem semelhantes, né? Tanto na pronúncia quanto também na forma de escrever, mas ratificar é o mesmo que o quê? Validar, ele ratificou o projeto, ele validou. Retificar é de consertar, basta você se lembrar da retífica de motores. Polissemia, poli aqui não são vários, então polissemia são palavras que podem ter vários significados. Olha aqui, pena, pena pode ser dó, eu tenho pena dele, e é um dó ou uma dó? É o dó, ok? Então, não tem nada de eu tenho uma dó, não. Eu tenho o dó, ou então tenho dó dele, ok? Punição, a pena também pode significar ele recebeu uma pena de 10 anos, uma punição, e também pluma. Então, isso aqui é polissemia. Chamo muita atenção para os homônimos e também para os parônimos. Muita atenção. Então,
Com base na leitura aqui, nós vamos ler de novo para ver. Mas isso é a política. Um dia você manda, outro dia você é mandado, inclusive para a guilhotina. E agora, neste caso aqui, nós temos casos de sinônimos. Cadê as palavras aqui que possuem o mesmo significado? Homonímia. O que é? São os homônimos, são aquelas palavras semelhantes na escrita e também na pronúncia, mas que têm significados diferentes. Aqui também não tem. Conotação é quando a gente dá um novo significado para a palavra. Ela é uma gata. Então, gata não é um animal, mas se eu falei que aquela pessoa é uma gata, aí já deu um novo significado para ela. Isso é conotação. E denotação é quando empregamos a palavra no seu sentido próprio, real, literário, no sentido do dicionário. Neologismo, vou colocar aqui o neologismo quando surge. Neo não é novo, internet. Se eu falar lá com vocês do internetês, do deletar, isso aqui é um neologismo. São palavras que vêm, que são acrescentadas à língua no decorrer do tempo. Então aqui nós temos o quê? É um caso de polissemia, porque mandado aqui, por exemplo, poderia ser o quê? Além disso, poderia ser um mandado judicial, não é isso? Olha aqui, manda, mandado. Então, você observa aqui que polissemia são as palavras que possuem vários, poli não são muitos, vários significados, correto? Vários significados. Então, aqui já gabaritamos a questão. Muita atenção. Trouxe uma questão agora de nível superior. Em menos de 10 anos, a população carcerária feminina triplicou. Pare o vídeo e resolva esta questão. Quero ver se você vai gabaritá-la. Ok? Fez? Vamos ver se você acertou. Você se lembrou da explicação que fiz ainda há pouco? No texto, a exemplo do fragmento acima, utiliza-se abundantemente, utiliza-se muito o seguinte recurso lexical de coesão. Então, quando se fala de coesão aqui, vamos evitar. Para o texto estar coeso, tem que ser um texto que esteja de maneira correta, de maneira adequada, e esses elementos de coesão, eles vêm para evitar a repetição. Por exemplo, observe, em menos de 10 anos, a população carcerária, vou colocar aqui, ó, população carcerária feminina triplicou. Em mais de 9 mil, aí eu vou falar aqui, em mais de 9 mil mulheres, por exemplo. Hoje são 27 mil mulheres de novo. Então, esse elemento de coesão ele vem para evitar essa repetição. Eu poderia falar aqui, ó, em menos de 10 anos, as mulheres presidiárias. Eu voltaria aqui e falava de novo. Era um pouco mais de 9 mil mulheres. Hoje são mais mulheres. Olha como ficaria chato. Aí no texto não haveria coesão. Então, vem para evitar a repetição. Agora, qual foi o elemento de coesão que nós usamos? Paronímia. O que é parônimo? Parecidas. São as palavras, por exemplo, vou colocar aqui, ó, imigrante e emigrante. Emigrante. São palavras que... Emigrante. Imigrante é quando vem, é o mesmo de interior, não é isso? Interior. E emigrante seria o mesmo que exterior, não é isso? Então, você observa aqui, neste caso, o que ocorre? São palavras paronímia, parecidas, mas com significados diferentes. Parece, mas não tem o mesmo significado. Aqui em cima nós não temos este caso. Homonímia são palavras semelhantes na escrita ou no som, mas com significados diferentes. Também não tem. Se você achar alguma e tiver dúvida, deixe aqui nos comentários. Sinonímias são sinônimos, palavras que possuem significados semelhantes. População carcerária feminina é o mesmo que o quê? Mulheres. Detentas também são as mulheres, presidiárias também população carcerária feminina. Então aqui nós temos palavras sinônimas. Hiponímia. O que é hiponímia? Será que você se lembra do que é isso? Quando eu falo em hipônimo, é algo específico. Falou em hiponímia, hipônimo, vai nos remeter à hiperonímia, ok? Hiperonímia, hiperônimo. Quando fala de hiponímia, hipônimo, é algo específico. Por exemplo, se eu disser maçã. Maçã é o quê? Uma fruta. Ah, ele comeu uma fruta. Se eu disser uma fruta aqui, vai ser o quê? Um hiperônimo. Vou colocar aqui, ó. Hiperônimo. Hiperônimo.
Então, hiperônimo é quando está no sentido geral. E já quando eu especifiquei qual fruta, aqui usou o recurso lexical de coesão hiponímia, é quando eu especifico. E aqui seriam antônimos. Não, mas aqui eu tenho palavras sinônimas. Um sinônimo para reluzente. Reluzente nos remete a quê? À luz, olha aqui. Diante da imagem de prateleiras cheias de produtos frescos, os produtos reluzentes e de formas perfeitas nos supermercados, cada vez é mais comum ver como outros alimentos menos felizardos estão ganhando espaço entre os consumidores. Então, algo que é reluzente é que nos remete à luz. Se tem luz é firme, nada a ver. É contente? Contente é alegre, saudável aquele que tem saúde, apagado, fosco. Não, é o quê? Radiante. O sol hoje está radiante porque ele tem o quê? Muita luz. É reluzente. Questão bem fácil essa daqui, porque está contemplando sinônimo. Vamos ver o que pede. Das formas verbais propostas abaixo como equivalentes de instaurou, quando se fala de equivalente, eu já sei. Eu estou contemplando o quê? Sinônimo, não é isso? A única que compromete, então, se ele compromete o significado da passagem, a única errada. Faça isso na hora da sua prova, vem aqui, circula ou coloca dentro aqui de um retângulo, aí você já sabe, eu preciso da questão da alternativa errada. Ok? Vamos ler lá em cima? De qualquer maneira, a rebelião modernista destruiu o imobilismo cultural, que entrava as criações mais revolucionárias e complexas, e instaurou, aí você vai se lembrar, instaurou o império, aí vai falar, ele instaurou o inquérito. Ele resgatou? Não sei. Ele instaurou o inquérito, ele introduziu, ok, aqui é equivalente, eu preciso da única que comprometa. Ele implantou o inquérito? Sim. Ele instalou o inquérito? Também, são sinônimos. Ele inaugurou alguma coisa, ele inaugurou o império? Também. Então, a única que compromete é resgatou. E resgatou o império? Resgatar é quando você tinha alguma coisa, alguém levou e você buscou. E quando eu falo aqui, no caso de instaurar, é quando você começa, quando você introduz, implanta, instala ou inaugura. Inaugurou, começou. Ok? Em relação ao significado das palavras, questão de nível superior, são parônimos. Já disse ainda há pouco que palavras parônimas são aquelas palavras parecidas. Olha aqui, o mesmo de parecidas, exceto. Qual não é? Iminente. Se eu digo iminente, eminente, será que são parônimos ou não? Retificar e ratificar, sim. São palavras parecidas, mas possuem significados diferentes. Então, retificar vai nos remeter à retífica, não é isso? Retífica de motores, eles estão fazendo o quê? Eles estão consertando os motores. E ratificar seria o mesmo que validar, correto? Aí já ficou mais fácil. E eminente e iminente. Quando se fala de iminente, seria algo imediato, o mesmo i. Aí ficou fácil, né? O mesmo i de iminente é o i de imediato. E eminente é o mesmo é de elevado. Então, são palavras parecidas com significados diferentes. Eu quero aquela que não é. Olha o exceto. Descrição. Descrição vem de descrever, não é isso? E discrição vem de ser discreto. Ele agiu com discrição, ok? Flagrante é quando já ele foi preso em flagrante. Pegou ali, como se diz na língua popular, no pulo mesmo, que pegou na hora que ele cometia determinada ação. Então, ele foi preso em flagrante, correto? E quando fala de flagrante, está relacionado a cheiro, a fragrância do perfume. Está relacionado ao cheiro, correto? Então, já posso descartar também, porque aqui são palavras parônimas. Laço, laço. E nesse caso aqui, ó, são palavras parecidas? Laço, a pronúncia aqui é a mesma. Se é a mesma pronúncia, então eu tenho aqui homônimos, ok? Então aqui eu tenho um homônimo, ou eu tenho homônimos, então a alternativa C que está correta. Ela não é parônima, ela é homônima, a mesma pronúncia, mas significado diferente. Laço aqui é aquela volta, aquele nó, a volta que dá no pescoço, por exemplo, é laço. E laço aqui seria no sentido de frouxo,
de cansado também. Sessão aqui já vimos, sessão da tarde, reunião, e sessão aqui é do verbo ceder. Então, não são palavras parecidas, são palavras que possuem o mesmo som, mas elas possuem significados diferentes. Arrear vem de colocar o arreio no animal, por exemplo. Arriar a bandeira, baixar. Infligir seria o mesmo que aplicar a pena, por exemplo. Infringir seria quando a pessoa seria o mesmo que transgredir uma regra. Então, são palavras parônimas. Comprimento aqui está relacionado a quê? Ao tamanho. Basta você se lembrar de quando viaja veículo longo, tantos metros de comprimento. Cumprimento aqui está relacionado às saudações, ok? Deferir, o juiz deferiu a sentença, ele aplicou, ele falou qual é a sentença. E diferir aqui nos remete a algo diferente. Então, aqui são palavras parônimas, são parecidas, mas não são, possuem significados diferentes. Parônimo é isso, palavras parecidas com significados diferentes. Homônimos, palavras que possuem o mesmo som, como no caso aqui, mas se escreve de maneira diferente e também possui significado diferente. E aqui você observa, mas por que aqui não poderia ser um homônimo também? Porque é iminente, eminente. Retificar, ratificar. Aqui é laço e laço. No fragmento do texto acima destacado, olha o trecho aqui. Prosódia, o que é prosódia? O sujeito me interrogou, escuro e reforçado. Certamente estrangeiro exprimia-se a custo numa prosódia de turco ou árabe. Essa prosódia seria o quê? Suponhamos que você não saiba o que é prosódia. Aí quando fala aqui, ó, numa prosódia de turco ou árabe, seria o quê? No vocabulário? Não, numa pronúncia de turco ou árabe. Quando falar em prosódia, você vai se lembrar de que prosódia está relacionado aqui aos sons, à pronúncia, correto? Então já fica mais fácil também a entonação. Prosódia está relacionado a isso aqui, entonação. Assinale o item em que se encontram as respectivas palavras para preencher corretamente as lacunas. Então, já vi. Seção com C, cedilha, primeira coisa você vai escrever é do verbo ceder. Seção com 2 S, você vai se lembrar da sessão da tarde. Então, além disso, também pode ser o quê? Pode ser uma reunião, correto? Um momento de reunião. E a outra seção, essa daqui, que pode ser assim ou só com C cedilha, está relacionado à repartição, está lá, divisa, está lá na repartição, está lá na seção de brinquedos. Então aqui ficou bem fácil. Na sessão plenária, estudou-se a urgente imposição da cessão das salas à ação comunitária. Então aqui eu já sei que é do verbo ceder, não é isso? Então a segunda eu já sei que eu vou escrever com cessão. Então aqui já ficou mais fácil. Para a segunda é cessão. Descartei, descartei, descartei. Olha, já gabaritou a questão da cessão. Olha lá, ele vai ceder, ele vai doar as salas à ação comunitária. Sem muito sofrimento. Por isso, tem duas, comece por aquela que você ache mais fácil. Então, na sessão plenária seria o quê? Na reunião. Então, aqui seria sessão com S e 2 S, que é o mesmo que reunião. Ok? Finalizo por aqui mais um episódio da nossa série Edital Total.